Dia. Apresentação: Carlos Lisboa. Boa tarde a todos e todas. Boa tarde a todos que estão nos escutando aqui nas cidades de Pernambuco, onde a Vale alcança, nas cidades também da Paraíba. Boa tarde também ao pessoal que nos segue pelas redes sociais. E hoje, aqui iniciando esse programa, não é, mais uma vez, neste sábado, dia 1º de abril. E hoje tem uma pessoa muito bacana que está completando o ano, professor Moisés, né? João Bosco, que é a nossa companheira Luciene Cordeiro, né? Luciene Cordeiro, que é uma sertaneja, que é uma mulher de luta e de muita coerência e de muita luta libertária. Então vamos cantar aí dar o parabéns para Luciene. Parabéns pra você. Parabéns para Luciene, muito bem, parabéns. Aí, gente, os nossos convidados hoje, os professores, Alain Clemente e também o Alain Clemente e o João Paulo, né? O João Paulo. Além de professores aqui da rede municipal, esses dois jovens, eles também participam do sindicato dos professores aqui em nível municipal, mais precisamente o Sindupron. Eles estão vindo aqui hoje para a gente falar sobre educação, né? Sobre uma série de assuntos aí com relação à educação em nível de município e também, sobretudo, da questão do piso salarial dos professores, não é? Que é uma luta que é recorrente aqui no município de Santa Cruz do Capibaribe, que também está acontecendo na maioria dos municípios, essa luta para garantir esse piso em conformidade com a lei nos municípios brasileiros, não é? Então a gente, nesse momento, a gente dá aqui passa para o Moisés dar o seu boa tarde. Boa tarde, Carlos, boa tarde os ouvintes e os dois companheiros aqui, né? Alain e João Paulo. João Paulo, isso. Então, representando aqui o sindicato dos professores. João Bosco, nosso boa tarde também aos ouvintes e Caleb aqui no controle de som. Teu boa tarde, João. Boa tarde, Carlos, boa tarde, Moisés, boa tarde ao nosso querido Caleb ali no controle de som, aos professores João Paulo e Alain Clemente e a todos os ouvintes da Vale FM do programa Vale Cidadania. Veja bem, a presença dos meninos, na nossa ideia aqui do grupo que faz esse programa, o Vale Cidadania, era a ideia de que viesse os meninos, né, da parte dos professores da rede municipal e também viesse o pessoal da Secretaria de Educação, para a gente poder aqui fazer um diálogo saudável, né, um diálogo onde se pudesse colocar os prós e os contras, não é? Se colocar sobre a questão da educação no município e de modo especial com relação ao piso, mas tentamos através do Beto Aragão, que é o secretário adjunto de Educação no município, secretário executivo de Educação no município, mas esse alegou, tanto a mim como ao professor Moisés, compromissos hoje, não é? Então não pôde vir, não é? E também tentei falar com a secretária Cleciana, mas ela sem sucesso, e depois até justifico aqui o não atendimento dela naquele momento, porque ela estava em uma reunião da Undime e não houve possibilidade de atender, mas aí passei esse encaminhamento para que o companheiro João Bosco conversasse com ela e solicitasse a presença dela para que a gente pudesse aqui fazer um diálogo, para escutar os dois lados, não é? Tanto o lado, não é, da gestão municipal, como o lado também aqui dos professores, representados pelo Alain Clemente e representados também pelo João Paulo. Mas ela também alegou ao companheiro João Bosco que não havia possibilidade nem esse sábado, nem o outro sábado, em razão também de compromissos previamente agendados. Não duvidamos, não questionamos, nem tão pouco aqui estamos dizendo, não é? Mas seria muito interessante, se não nesse momento, se não nessa rádio, se não nesse programa, debater, não é? Fazer o contraponto, fazer o encontro entre as partes envolvidas nessa questão, com relação à questão da educação no município de Santa Cruz do Capibaribe. E agora eu gostaria do boa tarde do nosso companheiro João Paulo e do nosso companheiro Alain. Boa tarde, ouvintes, boa tarde, Moisés, Calebre, boa tarde, Carlos, João e Alain, que está aqui hoje, desejando um bom sábado a todos, especialmente a nossa companheira, amiga Luciene, que hoje está completando um ano. Isso. Uma figura admirável. Boa tarde aos ouvintes, boa tarde
ao Carlos Lisboa, obrigado pelo convite. Boa tarde, Moisés, boa tarde, João Bosco, boa tarde, meu colega e companheiro de luta, João Paulo. Eu gostaria de iniciar perguntando a vocês, eu não vou nem aqui, a gente sempre pergunta para o pessoal também dizer um pouco da sua história, mas como o tempo é curto para o que nós vamos dialogar aqui, para o que nós vamos conversar, eu gostaria logo de entrar no assunto. O que vem a ser o piso salarial dos professores? O que é o piso salarial, né? Qual a lei que versa sobre essa questão do piso salarial, além de qual a lei, como é que está essa questão com relação ao piso salarial dos professores hoje aqui em Santa Cruz do Capibaribe, não é? Algo que também a gente também diga logo de passagem, essa questão dessa dificuldade, dessa peleja, dessa luta, dessa quebra de braço com relação à questão de garantir o que está prescrito por lei, que é o piso salarial dos professores, não é invenção só desse governo, não é mais desse governo atual, mas dos anteriores também, e eu gostaria que vocês falassem a respeito. Uma ótima pergunta. Nós estamos aqui pleiteando algo que não é algo que o prefeito ou qualquer prefeitura ou qualquer prefeito queira dar ou ache que dá ou não ache, enfim. É uma lei, a lei é 11.738 de 2008, em que coloca o piso salarial do professor, em que todo ano, no dia 1º de janeiro, será atualizado conforme o valor aluno anual também é atualizado. Exemplo, se o valor do aluno de 2020 subiu 10%, isso é só um exemplo, o reajuste do professor também tem que subir 10%. E não é um percentual que é jogado, não, muito pelo contrário. Além do percentual, o dinheiro é colocado, o dinheiro é mandado via Fundeb para que os governos estaduais e municipais façam os seus referidos reajustes. Aqui em Santa Cruz do Capibaribe não é diferente. Desde o ano de 2009, primeiro ano subsequente à lei, nós, professores municipais, recebemos segundo versa o Fundeb, segundo versa a lei do piso, em cima do valor que o MEC atribui. Recebemos 2009, 2010, 2011, todos os anos. Inclusive, é bom salientar que em comum acordo entre a prefeitura, na época, era o prefeito Tonho do Pará, e os professores, ficou estipulado que pagaria-se o piso e, além disso, 10% a mais do valor que for o piso naquele ano. E assim vinha acontecendo até o ano de 2020, quando a pandemia estourou, né? Deveríamos ter o reajuste em 1 de janeiro de 2020, porém veio a pandemia em 18 de março e ainda não tínhamos recebido o reajuste em 2020, e aí a prefeitura, na época, se valeu da lei, né, da pandemia, da lei da pandemia, e não nos concedeu o reajuste. E ali nós, que era de 12,84, nós não tivemos esse reajuste, então perdemos os 10% automaticamente e ficamos 2,84 abaixo. Mas na compreensão de vocês, essa justificativa, eu lembro, com relação à questão da pandemia, isso do ponto de vista legal, foi correto? Porque são duas coisas completamente distintas, não? Sim, claro que foi correto, porque o reajuste ele era no dia 1 de janeiro. Ele não, e a lei da pandemia, que não poderia majorar nenhum salário de servidor. Incorreto. Isso, foi incorreto, perdão. Que a lei que deveria majorar, que não poderia majorar o salário do servidor, ela veio no dia 18 de março. Então nós tínhamos aí um lapso de tempo de 1 de janeiro a 18 de março. E a prefeitura não fez o reajuste. Por isso que nós perdemos os 10% que tínhamos. Pois não. Professor João, quer falar alguma coisa a respeito? Além disso, Carlos, a lei do piso foi instituída aqui no nosso município em 2009, onde Alan já falou que a gente ficou com 10% a mais. Eu fiz uma pesquisa rápida na Câmara e não consegui ver, Moisés, o ano de 2009, de 2010, 2011 e 2012. Não consegui ver conseguir a lei do reajuste aqui. Mas em 2013, nós tivemos o reajuste estipulado pelo MEC, com 10% a mais, e foi retroativo a maio, respeitando o que foi concedido pelo MEC. Em 2014, nós tivemos o reajuste com 10% a mais, retroagindo a janeiro. Em 2015, nós tivemos o reajuste retroagindo a março,
com 10% a mais. Em 2016, nós tivemos o reajuste estipulado pelo MEC, retroagindo a janeiro, mantendo os 10% a mais. Em 2017, tivemos retroagindo a janeiro, com os 10% a mais. Em 2018, tivemos o mesmo reajuste do MEC, retroagindo a janeiro, mantendo os 10% a mais. Em 2019, tivemos o reajuste a partir de julho, mas mantendo os mesmos 10% a mais. Perdemos esses 10% a mais em 2020 por conta de um decreto que não poderia, que a gente acha incorreto, como bem disse Alan, porque o reajuste era para ter sido dado a partir de janeiro. Não tivemos reajuste em 2020, não tivemos em 2021, o prefeito Fábio alegou o mesmo decreto da pandemia. Em 2022, fizemos um acordo e tivemos o nosso reajuste de 33%. Ao final de dezembro foi quando realmente foi instituído o reajuste, pois foi parcelado entre os meses de outubro e dezembro, e em dezembro foi que a gente realmente recebeu o nosso reajuste. E esse ano o que se tem de proposta é de 0,0%. Ou seja, em 3 anos do governo Fábio, não tivemos reajuste em 2021 e agora o que se tem pra gente de proposta é 0,0. Permita, Carlos. Pois não, Moisés. A questão é a seguinte: o prefeito alega que não tem recurso suficiente, pelo menos é a declaração dada pela secretária Janaína. Só que a lei do piso estabelece que o custo valor aluno ano é o mesmo que é replicado para o reajuste do professor. E aí você fez uma descrição de que ao longo da história da instituição da lei do piso, o município de Santa Cruz reajustava com base no valor nacional, mas o município tinha 10% a mais. Pra gente, a título de informação, até o presente momento, no ano de 2023, o município já recebeu quase 27 milhões de reais. Janeiro, fevereiro e março. Se o prefeito alega que não tem como pagar esse reajuste, o que é que está acontecendo? Porque se nas gestões anteriores de Toinho, do prefeito Edson, pagava 10% acima do piso nacional, e hoje com mais recurso ele não consegue. Quem é o matemático da prefeitura do prefeito Fábio Aragão? Essa é uma questão complicada porque ficamos também sem resposta. Nós não temos resposta para isso, visto que o dinheiro que entra via Fundeb, quando se olha, é astronômico. 27 milhões em 3 meses, da média de 9 milhões mês. Nunca aconteceu isso. Se você pegar da pandemia para cá, o Fundeb mais que dobrou. A estimativa dele é de chegar a 85 milhões, mas vai passar, visto que temos uma média de 9 milhões mês. E a estimativa dele é de 85 milhões. Em 2020, que foi o último ano do governo Edson, ele recebeu 43 milhões e 800 mil. Então, em 2-3 anos, o Fundeb dobrou, mais que dobrou. Nenhum salário de professor dessa data para cá dobrou. Nenhum. A não ser que ele tenha tido uma cadeira dupla, ele tenha tido, enfim, alguma coisa desse tipo, mas que o salário do professor não dobrou, né? Muito pelo contrário. Em 21 não tivemos reajuste e em 23 até agora a proposta da prefeitura é de 0%. O seu editorial inicial, Carlos, me chamou a atenção quando você disse que chamou as duas partes para fazer esse diálogo, isso. E eu fico a imaginar que nós colocamos isso, meu amigo, que são duas partes, que existe a prefeitura e existe os professores. Acredito eu, enquanto professor, que nós temos que desmistificar isso, que tem que ser uma parte só, tem que ser a educação de Santa Cruz de Capibaribe. E tem dinheiro para fomentar a educação de Santa Cruz de Capibaribe. Tem dinheiro para que os professores de Santa Cruz de Capibaribe sejam valorizados, assim como na história, depois do piso, sempre foi. Tem dinheiro. Eu acredito muito que a prefeitura ela possa abraçar a causa do professor, que é a causa da educação, e fazer com que essas celeumas históricas sejam tiradas, sejam terminadas, certo? Para que haja, de fato, uma educação centrada na sala de aula, no aluno, no bem-estar da população. Isso acontece todos os anos, meus amigos. Todos os anos acontece esse problema. Seja do lado A, lado B, lado C, qualquer lado que vier ou já esteve, você viu o que aconteceu. Até quando nós vamos ficar assim?
Mas diante dessa colocação que você faz aí, é que historicamente em todos os lados aconteceram, mas qual dos lados se impôs mais com dificuldade para garantir esse direito? E me permita, quando eu digo os dois lados, a educação obviamente é uma só, mas é um lado que quer, um lado que precisa, um lado que está acobertado pela lei e o outro lado que não quer. Então é esses dois lados aí que eu me refiro. Entendo. É complicado. Eu vejo que hoje a luta é maior. Mas porque os professores de Santa Cruz de Capibaribe, eles, João Paulo, se debruçaram em enfrentar os números, se debruçaram em enfrentar as informações, para que não só tivesse um lado falando, para que não houvesse só uma pessoa mostrando os números e os outros tivessem que aceitar. Quando a CESPAM, que é quem representa a prefeitura, traz os números, os professores também têm os números pelos portais da transparência. Tá aqui o professor Moisés, o professor João Paulo, a gente tem que citar o professor Tiago, né, o professor Miguel, que trazem também números para que a gente venha a se contrapor ao que está sendo mostrado. E quando a gente se contrapõe, é uma diferença gritante. Por isso que a gente acredita que há, Moisés, a possibilidade financeira de ser concretizado o reajuste. Porque se antes pagava, inclusive agora o governo federal está repassando um valor a mais. A participação da União é maior nesses recursos. Então, como é que antes o dinheiro era menor, o volume de recursos era menor e era possível você pagar com 10%. Hoje, num governo que, diga-se de passagem, todo mundo aponta como um governo correto, um governo honesto, que tem zelo pelo dinheiro público, e chega os técnicos, chega os secretários e diz que não tem recurso. É uma coisa estranha. Engraçado, Moisés, que você perguntou quem era o matemático. O matemático é a mesma equipe, a CESPAM, a mesma equipe que acompanhava o Toninho do Pará e que dava o reajuste concedido pelo MEC com 10%. A mesma equipe, a CESPAM, era que acompanhava o prefeito Edson e que se dava os reajustes com 10% a mais, é essa mesma equipe que diz que agora não tem condição de dar o reajuste, mesmo os professores perdendo a sua valorização de 10% a mais. Mas vou passar aqui para o João Bosco para que ele faça a sua intervenção. Em primeiro lugar, assim, na minha parte, parabenizar os professores por essa luta, né? Por essa luta tão importante, fundamental. E, assim, eu achei interessante uma das questões que vocês vêm lutando nesse momento específico. E já há tanto tempo, né, vem com essa batalha na educação, é justamente que não é só a questão de fato salarial. Então, na Carta à Sociedade, vocês colocam alguns pontos que lá, os problemas vamos colocar assim, da educação de Santa Cruz, já realmente há bastante tempo, não é uma realidade só de hoje, já de bastante tempo. E eu acho interessante porque faz com que a sociedade reflita sobre a importância do professor. Porque às vezes as pessoas dizem assim, não, mas o professor é muito importante, o professor é fundamental na educação, beleza. Mas quantas dessas pessoas que às vezes, talvez de alguma forma, elogiam o professor hoje, são as mesmas que às vezes classifica o professor tipo como doutrinador. Quantas palavras nós não ouvimos há alguns tempos atrás sobre essa questão de doutrinador, sobre essa questão de alguns, infelizmente, na posição que vocês estão, por exemplo, no estado de greve, e dependendo do contexto, até entrar em greve. Alguns podem chamar o professor de vagabundo, né? Infelizmente, é uma realidade de muitos, lamentavelmente. Então eu queria que vocês também, nessa questão específica, mostrassem a importância de não somente do piso, o que é fundamental, mas explicasse para a sociedade essa questão da educação como um todo, que as pessoas olhassem o professor de fato com os olhos em todos os sentidos, da importância do professor em todos os sentidos. Na verdade, João, a nossa luta é por uma educação pública de qualidade para todos, não é isso? E quando a gente sai para lutar pelos nossos salários, é porque quem tem que lutar é a gente mesmo, não tem ninguém lutando pela gente, não. Por uma creche que está parada, pode ser um vereador que vai lá lutar também com a gente. Pode ser que um morador, os pais dos alunos, os próprios alunos, a comunidade em geral, a sociedade civil, vá lá lutar. Agora, para o reajuste dos professores, quem luta é os professores mesmo. Quem fala é os professores. Se não for os professores, quem é que vai lutar? Você já viu algum pai, algum vereador encabeçar isso? Algum pai, alguma sociedade civil encabeçar isso?
A não Seria bom que ser encabeçasse também junto com os professores, não é? Justamente, a gente ganharia mais Sobretudo os força. pais, né? A gente ganharia mais força. Nós temos aqui em Santa Cruz várias creches paralisadas que poderia servir para a população. Quantos e quantos pais precisam deixar seus filhos? E a gente vê obras paradas, a gente vê aí fardamento que era entregue antigamente só em setembro, perto do desfile. E a gente sempre lutou para ser no primeiro dia de aula. A gente sempre lutou por merenda de qualidade. Água mineral que já chegou nas escolas, que antigamente era servida em pote de manteiga. Mas a gente foi lá e lutou. E hoje tem água mineral. Transporte público. Quem é que não lembra do tempo da gente de estudante? Eu saía de São Domingos para estudar no Padre Zuzinha a pé. Tinha vezes que não dava para passar pelo rio. Atravessava a ponta estreita. Se viesse um carro e uma carroça de burro, passava a tarde todinha, porque um tinha que voltar. E a gente tinha essa luta, né? E hoje em dia a educação evoluiu muito. E evoluiu e muito em nossa cidade, principalmente por conta da luta do sindicato. A gente tinha aqui, antigamente, merenda que só era feita, só era dada, não era no primeiro dia de aula, Moisés. Só era merenda a partir de março, abril, porque se falava em licitação. E a gente conseguiu merenda desde o primeiro dia de aula, tentar uma merenda de qualidade. A gente conseguiu fardamento, tá tentando aí o fardamento desde o primeiro dia de aula. Kit, que foi uma ação muito positiva do governo Fábio, mas que seja dado a todos desde o primeiro dia de aula. Climatização das escolas, que foi começado, que também é um ponto positivo. A gente tem que saber também que algumas coisas avançaram. A gente não é hipócrita de dizer que se eu trabalhava numa sala quente e agora eu estou trabalhando numa sala com ar-condicionado. Tem coisas boas, mas outras Claro. não, né? E dentro dessas coisas boas tem a luta de vocês. Justamente. A luta dos professores. E a gente pede que essas climatizações cheguem mais rápido em todas as escolas, porque tem professor que está trabalhando no ar-condicionado e tem professor que está trabalhando ainda no calor. E tem criança que está ainda com ar-condicionado e tem criança que está no calor. E a gente não quer isso, a gente quer uma educação de qualidade para todos. Perfeitamente. Eu gostaria de perguntar para vocês o seguinte: vamos dizer aqui que não existisse esse dinheiro, que existe, não é? Existe, o dinheiro está lá, você só acessar, não é, no portal da transparência do governo federal, Ministério da Educação, que você vai ver esses valores que o Alan Clemente colocou aí, foram transferidos, inclusive transferidos para mais, não é transferido para menos, transferido para mais, mesmo em razão de pandemia, mesmo tendo pandemia, mesmo tendo crise econômica, por desgoverno, por questões também de conjuntura mundial, etc. Mas aí eu pergunto, digamos que não tivesse esse dinheiro, mas a lei diz, o bate-papo entre amigos que a gente faz, Moisés fez inclusive uma postagem dizendo que quando não existe dinheiro, quando o dinheiro não dá para se pagar o piso, então o município apresenta, não é, justifica de forma orçamentária, de forma contábil, de forma financeira, por que não pode pagar, e o Ministério da Educação manda o complemento. Por que diabos isso não acontece na maioria dos municípios e nesse momento aqui em Santa Cruz do Capibaribe? Outra questão também que nós não conseguimos responder, porque o artigo 4 da lei do piso, né, ele fala expressamente isso: se o ente não conseguir pagar a sua folha, peça ajuda, peça socorro, peça auxílio ao Ministério da Educação, que o Ministério vai sim mandar o complemento para os professores. É muito importante entender o que é piso, né? Porque existe uma história pairando de que o professor não está recebendo o piso, está recebendo mais que o piso. O piso hoje em Santa Cruz do Capibaribe é 3.865. O piso nacional é 4.420, certo? Então o professor tem que ganhar 4.420 no piso. Se o professor tem anos de docência, o plano de cargos e carreira, que é uma lei municipal, faz com que o valor do professor suba, mas o piso dele ainda continua sendo aquele. O tempo de serviço é dele. Se o professor estudou, fez pós-graduação, fez mestrado ou doutorado, ele também eleva o seu salário. Mas isso aí foi ele quem conseguiu, não é a prefeitura quem está dando. É o professor que se esforçou, estudou, se preparou
diplomou e está lá recebendo. Então tem que haver essa diferenciação para não pensar que o professor que hoje, graças a ele, que tem tempo de serviço e que estudou, recebe um pouco mais, mas ele está abaixo do piso, porque o valor referencial dele é aquele lá embaixo que a prefeitura teima em não elevar. Perfeito. Eu agora vou passar para o professor Moisés Américo, mas antes de passar, eu gostaria de dizer que quem quiser ligar aqui para a rádio, liga para o 9400-4665, que o programa e a rádio está totalmente aberta para qualquer pergunta, para qualquer questionamento, para tirar qualquer dúvida, ou para também fazer o seu contraponto, se discordar com os meninos e se discordar também comigo, com Moisés, com o Bosco e assim por diante. E gostaria de fazer aqui o registro ao amigo Coronel do PIF, a Roseli Salles, ao professor Alisson, não é? Professor Alisson Silvestre, e também a Renata, que está aqui dando aqui o boa tarde e nos seguindo religiosamente. Oi? Luiz da Batatinha, um abraço aí para o Luiz da Batatinha. E tem também um pessoal que está aqui mandando aí o seu boa tarde através do Facebook do Moisés e também através do Facebook de João Bosco. Então fica para eles aí fazer esse registro. E quero também dizer que o Moisés já compartilhou o link aí para o pessoal do WhatsApp, viu? Quem quiser entrar aí no WhatsApp, verificar pelo WhatsApp, fazer qualquer pergunta, está literalmente aberto. É o exercício da democracia. Pois não, professor? Não, a questão que toca aí na campanha eleitoral, o prefeito fez o discurso da sabatina e prometeu, e palavras do prefeito, né, na época candidato, que não teríamos essas dificuldades de negociar, porque o que fosse lei, tudo que fosse determinado a partir de Brasília seria cumprido no município. O que aconteceu? Nós temos dois Fábio, Fábio candidato, Fábio prefeito. Com vocês. Infelizmente, os discursos antes de uma eleição é muito bonito, né? Eu imaginava ali aquela Santa Cruz que sempre se falava, que sempre se fala. Eu ainda imagino essa Santa Cruz dos sonhos. Porque quando se está numa campanha eleitoral, eu digo isso de todos os candidatos, viu? A gente, no mínimo, que pensa é que aquilo ali que eles prometeram em campanha, eles cumpram. Que pelo menos eles cumpram com as suas palavras. E aquilo ali naquele dia foi fantástico. Era entregando rosa aos professores. Vocês ficaram muito alegres, não é? Oxe, agora vai mudar esse negócio. Agora, no mínimo, vamos continuar, né? Com 10% a mais, com todos os reajustes. Porque eu faço sempre esse questionamento. Hoje em dia, com o Fábio, graças a Deus, a gente recebe em dias. Que é isso mesmo. Uma coisa muito positiva, não é? Uma coisa positiva. Tem um calendário de pagamento que a gente recebe em dia. Mas eu pergunto, se chegasse para qualquer professor hoje e dissesse, escolha, você vai receber no 5º dia útil, mas você vai ter seu reajuste de 14,95 e você vai receber 10% a mais. Se você quer receber no 5º dia útil ou se você quer receber sem isso dentro do mês. Ficaria como aí? Eu acho que a grande maioria todos queria receber no 5º dia útil, mas com 15% e 10% a mais no seu piso. Certo. Professor, não, agora é Bosco, mas aí ele falou aí receberam rosa, né? Foi distribuído rosas. E hoje a distribuição são os espinhos dessas rosas? Eu estranhamente participei de todas as reuniões até agora, né? E estranhamente eu sinto que o prefeito Fábio mudou, infelizmente. E eu falo isso com muita tranquilidade. Nas primeiras reuniões, o prefeito Fábio ele foi muito solícito. E eu, internamente, disse, rapaz, esse camarada veio para fazer diferente. Eu lembro que tinha um problema que alguns professores não tinham recebido dezembro do ano anterior, de 2020. E resolvemos aquele problema. Naquele ano não se pôde dar o reajuste por conta da pandemia, em 2021. Mas no final do ano nós fomos para lá, para cá, solicitamos, mostramos. Ele, depois de muita demora, deu um bônus tecnológico na base, mas deu. E capaz vai ser diferente. E parece que alguma coisa aconteceu nesse meio do caminho. Que eu não consigo. A folha inchou, foi para 62%. O prefeito Fábio já não quer mais nos receber, visto que as reuniões foram canceladas, teve reunião cancelada. Na última reunião teve um problema no final, em que ele se alterou. Enfim, nós
eu fico preocupado qual é o caminho que está tomando, sabe? Porque foi de um jeito no início do governo, mas agora do meio para o fim desse governo de Fábio Aragão, está tomando outras proporções, outro caminho que não é aquele mesmo. E principalmente não é o prefeito da Sabatina, não é o candidato, né, ali que estava na Sabatina dizendo que, olha, tudo que for lei, tudo que for direito, não tem problema, será concedido no momento, no valor certo e na data correta. Então é isso que nós aguardamos. Nós não queremos nada mais do que é nosso direito, não. Ninguém aqui quer usurpar do poder público. Não, nós só queremos o que é nosso por direito. Não tem briga política, partidária, de cor, não tem. Só tem que se pegue a lei e faça valer a lei, que é o reajuste do professor. Somente isso. Perfeitamente, não é? E a gente percebe aí na fala de vocês, e eu gostaria de fazer esse registro, não é? Inclusive pegando um gancho aí que quando você coloca, não há partidarismo, né? O João Paulo, por exemplo, que antecedeu a fala do Alan Clemente, né? Colocou que todos tiveram esses problemas, etc. Mas os anteriores pelo menos cumpriram com alguma coisa, né? Fizeram um gesto de 10%, é isso, 10%. E agora não se faz gesto e a gente vê uma resistência medonha, não é? Por falar em gesto, se o senhor me permite. Pois não. Está tramitando na Câmara um projeto sobre a redução da suplementação, a reforma na Previdência. E a suplementação, e nós fizemos um gesto. Certo. Encabeçamos o grupo, né, a comissão dessa reforma, e fomos a maior voz para que a suplementação, que hoje é de 25%, caísse, diminuísse. Certo. Porque vai entrar um dinheirinho a mais nos cofres públicos, que saísse de 25% para 14% agora no governo de Fábio Aragão. Ou seja, liberasse 11% aí da folha dos efetivos para que não precisasse repassar para a Previdência. Nós fizemos um gesto. Nós encabeçamos porque entendemos que a nossa Previdência hoje ela é superavitária, ela tem cerca de 120 milhões em caixa e ela não necessita, nesse momento, dessa suplementação. Agora uma pergunta, Alan, tem o cálculo atuarial de 2023? Foi feito esse cálculo? Não, está disponível para que a população, pelo menos os servidores, tome conhecimento? O doutor Túlio, né, que é quem cuida do atuário da Previdência, ele nos mostrou nas reuniões de João Paulo, e até fazendo essas adequações, o déficit atuarial zera da nossa Previdência. Ela fica zerada, sem dívida alguma, acontecendo isso. Então, veja que é algo benéfico para o município, muito benéfico, e nós fizemos esse gesto. Poderíamos dizer, não, a Previdência é nossa, ninguém vai tirar dinheiro, não, continue pagando. Poderíamos muito bem dizer isso, né? Mas diminuímos. Quer dizer que vocês mexeram no de vocês, não é? Isso, tiramos. E aí a gestão não mexe no que é público, no que é de todos. Não quer de direito, não né? quer de direito do professor. O dinheiro está recebendo o recurso, né? E no que é de todos e que especificamente por lei, nesse caso, é um direito consagrado de vocês. Isso. Com você, João Bosco. Antes de fazer a pergunta aos professores, registrar aqui a participação, tá nos assistindo, tá nos ouvindo nessa tarde, Gleidson Mergulhão. Isso, amigo Mergulhão, gente fina. Pronto, um abraço para Gleidson Mergulhão, tá nos ouvindo também Dalva Campos, professor Eduardo Melo, professor de História, e a minha mãe também está nos assistindo ali na Coab, auxiliadora CI. Veja só, professores, eu queria que vocês, de uma forma bem resumida, porque são, vamos dizer assim, são várias gestões, mas uma das questões que é perceptível realmente do Sindiprom, inclusive a aniversariante de hoje, a Luciene, já tem essa história tão bonita dentro do sindicato, as conquistas que foram de fato de tantos anos, e realmente uma questão que se vê muito é essa questão dos governos, das gestões municipais terem umas dificuldades com os professores, de fato as promessas e de fato quando chega no governo as rosas que eram dadas durante a campanha, como Moisés bem disse, parece que vira transformam-se em espinhos durante a gestão. Mas eu queria que de uma forma bem resumida, eu sei que talvez seja longo se for explicar aqui, mas de uma forma bem resumida, vocês nos dissessem o seguinte, por exemplo, os últimos 4 prefeitos do ano 2000 para cá, José Augusto Maia, quando prefeito de Santa Cruz, criticava a oposição da época no trato com os professores. Quando assumiu o governo, teve algumas dificuldades com os professores. Tonho do Pará, talvez, pelo menos, se eu estiver enganado, me parece que foi o que cumpriu mais propriamente o papel de governante em relação à educação, em relação aos professores.
Se eu estiver errado, me corrija nesse ponto de Toninho do Pará. O prefeito anterior, Edson Vieira, entre outros problemas, é conhecido da sociedade quando, entre outras coisas, os professores, não sei, inclusive se um de vocês dois ou os dois estavam lá nesse dia, não sei, ficaram literalmente dentro da prefeitura. A prefeitura foi fechada com os professores lá dentro, inclusive professoras grávidas que foram impedidas de tomar água e não tinha energia naquele momento. Depois houve intervenção para lá para acalmar essa situação. Quer dizer, aconteceu isso quando Edson Vieira era prefeito de Santa Cruz. E Fábio, a promessa que ele fez, como a gente já sabe, e me parece que de fato está muito longe desse convívio bom com os professores. Inclusive, a semana passada, lamentavelmente, colocou o dedo em riste no Alan Clemente, né? Assim, uma situação extremamente infeliz, e não só na pessoa do Alan, porque Alan era o representante do sindicato. Então, sim, foi uma coisa muito errada para toda a sociedade, para os professores especificamente. Para de fato encerrar esse questionamento, então, que vocês explicassem a diferença de cada um na tratativa com os professores, o que é a semelhança entre eles e o que há de diferença. Mas em relação ao Fábio, uma pessoa que eu conheço dentro da prefeitura, disse que quando o Fábio fez a promessa, ele não sabia de fato da realidade. Foi apenas uma promessa de fato jogada. A pessoa não disse isso, mas ficou claro a resposta do sentido. Uma promessa de campanha para agradar os professores, e quando assume, acontece o que está acontecendo aí. Então, nos responde isso aí. Quer dizer que Fábio não sabia que ia ser prefeito de Santa Cruz, quando fez aquela promessa? Pois é. Ou não esperava? Com José Augusto Maia, inclusive, a aniversariante do dia, não sei se você sabe, Alan, com José Augusto Maia, na época, Luciene foi candidata a vereadora, apoiando José Augusto Maia, naquela época. Verdade. E eu acho que foi a gestão que se teve mais, a época que se teve mais empecilho. O Fábio está tentando se assemelhar, mas naquele tempo de José Augusto, tivemos também 0% de reajuste. Não tinha a lei do piso ainda, é certo. Tivemos 2 greves, se eu não me engano, na época de José Augusto Maia. E tínhamos muito trabalho com a secretária à época. Com a secretária Socorro Maia. Quando Toninho venceu as eleições, Toninho deu uma abertura para os professores. Por isso que a admiração que os professores se têm com o Toninho é porque ele manteve a mesma secretária, Dona Socorro, mas teve uma abertura maior. A tratativa foi justamente, né? E veio a lei do piso. Com a lei do piso, ele sentou com o sindicato para fazer o PCC. Deu todos os reajustes, mesmo os professores perdendo. Na época de Toninho, tivemos reajuste a partir de agosto. Mas só que era uma mão dupla, né? A gente perde, mas você concede. Sempre se tinha negociação. Com Edson também, tivemos alguns embates, mas sempre se chegava a um denominador comum. Sempre se chegava. Às vezes os professores perdendo, outro não. Nesse dia da prefeitura com Edson, foi sobre o Fundef. O Fundef, chegou uns precatórios do Fundef, que a gente lutou para que 60% desses precatórios fosse dividido com os professores que trabalhavam à época. E, se eu não me engano, foi antes da eleição de Alessandra. Edson disse, não, a gente vai sentar e o que for dos professores a gente vai dar. Depois ele disse, tem que saber o lado jurídico, se pode ser mesmo. Aí foi quando a gente fez uma passeata para lutar sobre o Fundef e paramos na prefeitura. E quando encerrou o expediente lá na prefeitura, alguém lá de dentro da prefeitura mandou desligar os ar-condicionado, fechar os banheiros e tirar a água. O prefeito não estava no município, aí deu gás para os professores, porque ali a gente queria ser ouvido por alguém. Quando fez isso, a gente disse, não, agora a gente só sai quando for em reunião com o prefeito. Se ele chegar de madrugada e atender a gente fica. Se não, se ele só vier segunda-feira, a gente só sai daqui segunda-feira. E a gente pernoitou na prefeitura até ele chegar, que ele estava em Recife, até ele chegar no outro dia, se reunir e fazer uma proposta. A proposta foi de dividir em torno de 2 milhões, se eu não me engano. Eu tenho que olhar direitinho. Mas eu acho que na época era 2 milhões para os professores que trabalharam na época. E a gente, em assembleia, decidiu com os professores e fechamos com a proposta que veio da gestão. E agora com o Fábio,
já tivemos uma greve. Desculpa só interromper, mas nesse momento aí com o Edson, com o prefeito Edson, houve algum pedido de desculpa mesmo, pública, vocês se lembram? Se houve um pedido de desculpa pública aos professores por ter fechado a prefeitura, todo esse contexto, ter faltado água, ter os banheiros fechados, houve algum... porque a atitude é tomada publicamente e depois há o pedido pelo menos de desculpa do erro cometido publicamente? Não, eu não lembro se o prefeito fez esse pedido de desculpa, não me lembro. Eu me lembro que Joselito, enquanto secretário, ele pediu desculpa, inclusive foi lá na prefeitura à época, foi lá, mandou ligar os ar-condicionados, mandou colocar água, mandou entregar a chave ao pessoal. Certo. Mas do prefeito não, eu me lembro de Joselito pedindo desculpa sim, inclusive lá na própria prefeitura, ele foi lá e pediu desculpa. Mas de Edson não me lembro não. E agora com o Fábio a gente tá tendo essas dificuldades de marca reunião, aí desmarca. A primeira foi por conta de um casamento. A segunda, porque a gente tinha chamado uma assembleia lá para a prefeitura, coisa que a gente faz desde o tempo de Aragãozinho, se eu não me engano. Carlos já foi chefe de gabinete, ele sabe disso, que quantas e quantas vezes a gente foi para a prefeitura, já é um costume, porque é normal os professores... Vocês têm, não é? Permitem, vocês têm a audiência lá com o prefeito, secretários, etc, secretário de finanças e tal, e aí vocês têm que trazer o resultado para alguém. Então esse resultado para alguém é justamente os professores que estão ali no espaço da prefeitura, e historicamente nunca se viu algazarra, nunca se viu bagunça, nunca se viu depredação do patrimônio público. Então um negócio assim meio estranho. Isso, inclusive eu me lembro de uma época que o próprio Toninho foi lá anunciar para os professores que estavam lá na prefeitura o seu reajuste, e foi aplaudido por todos. Edson, eu acho que uma vez também foi anunciar lá embaixo. Então é uma coisa que é corriqueira. Mas vai ser em razão da proposta indecente. Lembrando aqui, proposta indecente. Ele temeu, né? De em seguida ter essa manifestação dos professores. Seria isso o caso, o medo? Porque quando você apresenta uma proposta indecente, alguém pode reagir. Acho que seria esse o medo do prefeito? Acredito que sim, né? Dizer que depois de vários meses de protelar e dizer, o reajuste é zero. Até porque para cada ação tem uma reação, né? Se ele chegasse lá e dissesse, olha pessoal, eu vou dar o reajuste, ele seria aplaudido. Mas como faz uma proposta de 0,0, vai esperar o quê? Os professores aplaudir? Não vai, os professores vão lutar. Até porque a história do nosso sindicato, né? A nossa história, a nossa essência. A gente tem um exemplo aí, Luciene, que rodou esse agreste, pegando Toyota, pra gente conquistar tudo que a gente conquistou aqui. Perfeito. E não vamos deixar que um gestor, qualquer gestor, tire isso da gente, essa história de luta. Nenhum gestor. Inclusive, eu quero dizer aqui, aproveitando, Moisés, Alan tá aqui, ele tá aqui escolhido pelos professores. Alan tá aqui com total nossa confiança. Alan aqui é um representante da comissão, como todos que estão lá na comissão representam os professores. Se daqui para fora Alan for candidato a prefeito do Grupo Verde, que seja, que bom que tenhamos professores aí candidatos. Se for candidato a vereador, ele pode ser o que ele quiser. Lógico, mas aqui o direito dele, o direito, como Fábio tem o direito de ser candidato, e se fosse professor teria o direito de participar da comissão, né? Inclusive a nossa comissão só ver aí quem era da comissão antigamente. Cleciana tá na Secretaria da Educação, já fez parte da comissão, justamente. Luiz Sérgio é gestor, Claudinha é gestora de Poço Fundo, tava na Secretaria da Educação, e a gente não tem nenhum problema. Professor Israel, não sei se Israel fez parte da comissão, acredito que não, né? Não. Mas qualquer pessoa pode fazer parte da comissão desde que seja professor. E eleito em Assembleia. A vida política dele, ele siga depois que não esteja representando ali o sindicato. E o professor Alan aqui tem total confiança dos professores, da comissão e da direção do sindicato. Veja bem, eu vou passar para o companheiro Moisés, mas antes eu gostaria de fazer a seguinte colocação. Quem interpretou que, por exemplo, o Alan chamou o prefeito de indecente, interpretou muito mal. Ele se referiu à proposta, não à pessoa do prefeito. E, obviamente, que uma proposta dentro dessas circunstâncias, né, que vocês colocam,
para mim aqui, para nós aqui, tá entendendo? E para quem tem o senso de consciência razoável, é uma proposta indecente. E além disso, ela é a segunda proposta, né? Porque em janeiro, dia 30 de janeiro, quando nós nos encontramos com a CESPAM, veio essa mesma proposta de 0%. E a categoria não aceitou. Então, remarca-se uma reunião para trazer alguma coisa a mais, para que haja algum avanço. E a proposta foi a mesma, 0%. Olha, é tão indecente a proposta que o advogado, lá na hora, ele disse assim, olha, eu quanto advogado da prefeitura ou do sindicato? Da prefeitura. Certo. O advogado da prefeitura, só não vou me recordar o nome dele. Mas ele disse assim, olha, eu, enquanto advogado, eu digo que o prefeito não assine a proposta. Não assine. Bote para a Secretaria de Educação assinar. A secretária... Quem é o ordenador de despesa? A secretária disse, eu também não assino. Proposta indecente. Eu também não assino. Quem assinou, e estavam todos presentes, viu? Estava o prefeito Fábio Aragão, a secretária professora Cleciana, estavam lá. Quem assinou foi o secretário executivo, Beto Aragão. Mas vamos dizer que foi no calor humano lá da tensão entre os professores e o prefeito e a secretária de Educação, etc. Mas o prefeito, infelizmente, interpretou mal, e até porque isso não é uma prática dos professores, e até porque também o prefeito não é uma pessoa indecente. Pois não, Moisés? Agora a proposta é. A proposta é. Mas vamos ao seguinte. Citando aqui um texto bíblico, Eclesiastes capítulo 5, diz que é melhor não fazer voto do que fazer voto e não cumprir. Então tá escrito, escritura sagrada, muito citada aí por muita gente aí da política. A pergunta é: quais serão as ações do sindicato para os próximos dias em prol desse reajuste? Eu vou citar até uma frase do vereador Irmão Soares, do ano passado, quando ele disse: dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus e dai aos professores o que é dos professores. Na próxima semana a gente está se reunindo enquanto comissão, na segunda-feira, Moisés, e vamos decidir. Tem uma grande paralisação e mobilização sobre o piso regional, que a gente vai decidir se será no dia 14, como tinha saído em assembleia, ou se será no dia 11, porque dia 11 tem uma parada dos professores do estado. Nós vamos ver o melhor dia para a gente fazer uma grande mobilização sobre o piso, e vamos tentar mais uma vez uma reunião com o prefeito para ver se a gente avança. Para não entrar em greve, né, bicho? Justamente. A todo mundo. Vamos. Comunidade escolar, ninguém ganha. Isso. Vamos visitar todas as escolas, conversar com os professores, ver essa campanha, fazer essa campanha de conscientização, e depois vamos chamar uma assembleia. Se não for resolvido, os professores resolvem se entram em greve, se não, se para a luta, porque quem decide não é a gente. Isso. Quem vai decidir é os professores. Mas enquanto sindicato, a gente vai até o fim. A proposta que vocês reivindicam, qual é o percentual para que a população... 14,95%. 14. Agora, eu percebo que alguns municípios, né? Inclusive houve também uma deflagração aí recente agora em Recife, não é? Mas os municípios oferecem alguma coisa. Aqui não foi oferecido nada, foi oferecido zero. Mas eu diria assim, isso é prego batido e ponta virada do pessoal do sindicato de seus 14% e ai meu louro? Será que se tivesse uma contraproposta, pelo menos que se aproximasse desse valor que vocês reivindicam, haveria possibilidade de um entendimento entre a categoria e o prefeito e a Secretaria de Educação? Eu vou lhe dar um exemplo. Ano passado o reajuste era de 33,24%. Nós recebemos 10 em abril, 10 em outubro e o restante em dezembro. Quando se faz a média, o reajuste foi de 11,2%. Ou seja, houve uma cedência da parte dos professores. Mas na história, os professores sempre têm cedido. Porque quando você vai negociar, as partes têm que ceder. Isso. Mas uma coisa, eu acredito o seguinte: se é lei, como diz o prefeito, durante essa sabatina, o que é de direito, então não tem o que negociar, não, é cumprir. Isso. Agora, se ele alega, e os secretários de Finanças, de Educação, diz que não tem recurso, o CESPAM prova, porque não é possível dar o reajuste, é fazer uso do artigo 4º. O artigo 4º da lei diz que quando o município, Carlos, não tem condição, deve cobrar. Inclusive, ele esteve em Brasília
com um número elevado, né, de secretários. Então, e teve um encontro lá com o ministro da Educação. Será que ele tocou nesse assunto? Ministro, libere verba lá para eu pagar meus professores. Justamente. Então, é o artigo 4º. Então, os professores sempre têm cedido dos seus direitos, abrindo mão do reajuste de 1º de janeiro para pegar, como você colocou aí, essa média de 11%, quando na verdade era 33%. Isso. Veja, o ano ele é completo. Na gestão, o orçamento é anual, não é mensal. Certo. Quem tem orçamento mensal é professor, né? Que recebe aquele dinheiro, tem que pagar as contas do mês. Mas o orçamento de gestão é anual. Eles fazem o cálculo ano. Por exemplo, se eles dão o reajuste a partir de julho, ele só deu a metade. É 15%. Ele só deu 7,5%. Se der a partir de outubro, ele comeu 3/4. Ele só deu 25% do que era. Você tá me entendendo? Então, veja, existe como a gente negociar, existe como negociarmos, existe. Certo. Queremos receber de janeiro, retroativo a janeiro. O valor do piso, fazendo claro na tabela inteira, né? Colocando que seja repercutido na tabela inteira, mas queremos receber de janeiro, mas estamos para negociar, claro que estamos. Abertos para negociar. Então é Isso. bom que a população escute, é bom que os ouvintes, não é? Os seguidores na rede social, de que o sindicato não está radicalizando. Me parece que a radicalização, né? Me parece que o travamento vem da gestão, em razão de que recebe os dinheiros, recebe as transferências via Ministério da Educação, e aí apresenta uma proposta de 0%. E aí então tenhamos paciência. Mas eu gostaria de te perguntar o seguinte: dentro desses relatórios, dessas situações de ordem orçamentária, contábil, financeira, do CESPAM, vocês encontraram alguma consistência ou alguma inconsistência? E aí, seguindo também, ainda para você, ou João, responder, às vezes o prefeito não tem uma certa compreensão, e tem determinadas coisas que o prefeito não é obrigado a compreender. Ele tem os assessores, ele tem os secretários, esses sim são obrigados a compreender e informar o prefeito. E eu vejo assim um quadro de pessoas na Secretaria de Educação, a começar pela nossa querida, não é? Cleciana, que é uma pessoa que sempre foi de luta, né? Esse pessoal, assim, não dá, assim, não assiste o prefeito do ponto de vista de assessoria para que essa coisa não se extravase e não entre naquele clima que entrou, por exemplo, no ano anterior? A gente está se debruçando nos números, já achamos algumas inconsistências. Parabenizar aqui o trabalho do professor Tiago, que vem sempre nos ajudando muito. A gente já viu algumas inconsistências e vamos, quando terminar de fazer esse levantamento, levar a público tudo aquilo que a gente levantou de inconsistência. Enquanto a professora Cleciana sempre foi de luta, sim, e inclusive quando surgiu o nome de Cleciana, foi até levantado pela professora Luciene no grupo de professores. Colocou o nome de Cleciana para analisar. Tinha uma conversa que o prefeito estava fazendo entrevista com algumas pessoas. Aí Luciene colocou lá que seria ótimo se fosse a professora Cleciana, porque a gente sabia do histórico de luta de Cleciana e também sabe da capacidade que ela Isso, tem. Perfeito. E a gente esperava sim que ela lutasse lá dentro como lutava antigamente, que não tinha essa conversa de porque agora eu sei como e realmente é difícil, não. O nosso pensamento enquanto classe tem que sempre permanecer. Os prefeitos que se virem de colocar o artigo 4 da lei do piso, ou que vai em busca de alguma coisa, mas a valorização dos professores é uma luta que sempre tem que continuar. E eu vi até uma conversa de que tem que se sentar para ver realmente isso. A gente quer mesmo que o ministro da Educação sente com os prefeitos e diga: olha, todo dia, todo ano vai ter reajuste. Todo ano vai ter reajuste. E vocês têm que se virar para dar o reajuste dos professores a partir de janeiro. Certo. É isso que a gente quer.
Ok, eu agora chamo o João, mas antes do João falar, o prefeito indo a Brasília, foi lá buscar recursos, etc., também participar da marcha dos prefeitos, e eu acho que isso é importante, não resta a menor dúvida, mas ele se encontrou lá com uma figura histórica, uma professora histórica de luta em defesa da educação e em defesa do piso. Não é? E inclusive essa pessoa, que é a Tereza Leitão, hoje senadora, não é? Ela, quando teve na base do governo do PSB, mesmo o PSB fazendo esses descaminhos aí para não garantir o piso dos professores em nível estadual, ela sempre se posicionou coerente em favor desse piso. E quando começou o período inicial dessa luta, ela se posicionou com relação ela se posicionou favorável à questão do cumprimento do piso, né? E não só se posicionou, como também deu algumas tacadinhas. Será que ela aproveitou essa oportunidade, ou alguém aproveitou essa oportunidade para fazer esse meio de campo aí, essa ponte com o prefeito, para que se garanta isso aí? Com você, João. A minha pergunta é justamente a frase final aí do professor João Paulo sobre a questão do ministro da Educação, né, o Camilo Santana. Essa semana teve a marcha dos prefeitos, e acredito eu que, no caso, o prefeito de Santa Cruz com certeza vai trazer alguma proposta, dentro até do que conversou com o Ministério, no caso que ouviu do Ministério da Educação, sobre essa questão de como ter essa conversa, porque tá mais do que claro que a questão dos professores é porque as propostas de fato, vamos usar esse termo de novo, decentes, não estão acontecendo. Porque a partir do momento que chama os professores para uma conversa, para uma reunião, e lá não há nenhum reajuste, né? Não há de fato nenhum reajuste, o reajuste é de 0%, então de fato não tem outra palavra. Então a gente espera que de fato com essa marcha aí dos prefeitos em Brasília, ele venha com uma resposta, para não esperar realmente esse dia Bosco, me permita o seguinte, da greve chegar, né? Essa marcha para Brasília não é de hoje. Todo ano acontece. Todo ano os prefeitos marcham para Brasília com gasto financiado pelos munícipes. O povo é quem paga a hospedagem, a alimentação dessa turma que vai. Diz que faz umas visitas, faz umas fotos lá e diz que está destravando as coisas. E tem outras denúncias que acontecem no Brasil afora. Mas não vem o caso. Pois é. Mas todo ano eles marcham, e a Conferência Nacional dos Municípios tem um posicionamento contrário à lei do piso, porque eles querem modificar. Tem um projeto de lei que tramita e eles vão pressionar para mudar, mas todo ano eles fazem essa pressão. A questão do ministro sentar para conversar, isso é a coisa mais natural, como o ministro democrático que é o Camilo. Agora, ele não pode alterar a lei agora, porque a lei em vigor estabelece que o reajuste é de 14,95. Isso é lei. E o dinheiro está vindo com base nessa lei. Essa é a questão. Agora, de querer mudar a lei, o prefeito ou os prefeitos, todos eles têm todo o direito de negociar, de sentar com o ministro, com o próprio presidente Lula. Agora, o que está estabelecido agora é a lei. Inclusive, quando eles questionaram na justiça, essa mesma entidade questionou, lá em 2021, o Supremo decidiu que a lei é constitucional. Perfeitamente. Então não tem o que discutir, não. É cumprir a lei. Se é constitucional. Agora, quando o prefeito não cumpre, é por conta de uma decisão política. Isso. É política, porque se ele mostra transparente, mostra os números e não tem nenhuma irregularidade, não tem nenhum desvio de recurso, aí ele pode fazer uso do artigo 4º da lei, pedir uma complementação. Mas por que é que os prefeitos não pedem? Todos alegam que não tem recurso, mas nenhum encaminhou um ofício ainda para o Ministério pedindo a complementação. E é sobre isso que eu queria aproveitar, e perguntar como anda esse processo de discussão sobre o desvio, que está acontecendo, desvio do recurso do Fundeb, hoje na casa dos 25%, para previdência, para suplementar essa previdência, porque isso aconteceu ano passado. E o cálculo aí, aproximadamente 12 milhões serão desfalcados do fundo de valorização do professor para ir para essa previdência, que não é, diga-se de passagem, não é só de professor, é a previdência geral de todos os servidores municipais. O Ciriclei Campos também aí nos dá uma boa tarde e está assistindo o programa e está dando parabéns aí a todos e sobretudo aos professores. Só ainda nessa questão, só para a pergunta em si é o seguinte, então, o argumento do prefeito, provavelmente, acredito eu, usando a lógica, ele vai ter que procurar vocês.
existe um argumento, agora usando o argumento da prefeitura, que a prefeitura afirma que não tem esse valor, não tem como pagar esse valor aos professores. E ela coloca até também um ponto aí, que é a questão dos cargos e carreiras, não é? Eles colocam também um argumento que me parece que é de 2 em 2 anos, então até queria que vocês explicassem para a população essa questão, dessa questão de cargos e carreiras. Então, às vezes, há esse argumento da prefeitura, de o porquê também não está chegando junto, não aceitar a proposta dos professores. Ok. Em relação à Previdência, sim, está sendo retirado dentro do Fundeb 25%. De todo servidor, tira-se 25% para pagar uma conta, uma dívida que é da Prefeitura, não é dos professores. Isso é uma suplementação que a Prefeitura, ano passado, pagou 22%, esse ano é 25% e ano que vem será 37,09%. E está tirando de dentro do Fundeb. O Fundeb não tem nada a ver com isso, os professores não têm nada a ver com isso, isso é uma dívida da Prefeitura. Então aí a gente já acha o primeiro erro, né? Tirando o dinheiro de onde não é para tirar. E nós colocamos sempre isso, enfaticamente, em todas as reuniões. Esse dinheiro não é para se tirar do Fundeb, porque não é o Fundeb quem deve. Quem deve é o ente. A lei, no artigo, até também é o artigo 4º lá da lei municipal, que quem vai pagar é o ente, tá certo? Então essa é a primeira questão. E a segunda questão do PCC de Santa Cruz é muito interessante. Lá em 2010, e João Paulo já colocou aqui, no governo do Pará, o prefeito sentou com a categoria para discutir o plano de cargos e carreira e fez uma valorização. Tanto é que até hoje esse plano é moderno. Esse plano ele é muito moderno, em que até 3 anos o professor está no estágio probatório, ele recebe o valor base, né? Se magistério, se graduação. A partir do 4º ano, ele progride para a graduação. Se ele tiver pós-graduação, ele vai. Se ele tiver mestrado, ele vai. Se ele tiver doutorado, ele vai. Como é em todos os planos de cargo e carreira no Brasil afora. Todos são assim. Santa Cruz eleva em 3% quando se faz 4 anos, quando se faz 6 anos, quando se faz 8 anos, quando se faz 11 anos. E assim vai, 3%. Também não é isso, esse bicho de 7 cabeças. No caso, é a partir de 4 e 4 anos. Não, quando o professor completa 4 anos de serviço. Ele leva... A informação que eu recebi era de 2 anos, veja, já uma diferença. Até 3 anos ele está no estágio probatório, ele não tem nenhuma elevação, a não ser o valor do piso, que eleve, né? A lei federal. Ele não se eleva. Quando ele faz 4 anos, ele eleva 3%. Aí parece que o professor de 2 em 2 anos está recebendo mais outros 15%. Não, é 3%. Por isso que é muito possível. E isso é bom porque o professor pode olhar para frente e dizer assim, olha, no ano que vem eu tenho um reajustezinho de 3%, que me dá ali R$200, R$150, e vai dar para fazer alguma coisa. Nada mais que justo. Perfeito. Só para complementar isso que Alan falou, em Santa Cruz é 3% de 2 em 2 anos. Mas tem município que é 5% a cada 5 anos. Entendeu? Que dá a mesma coisa. Dá 1% a mais. Nós já estamos com o tempo estourado, né? Então o pessoal aí que já está esperando para entrar no estúdio para fazer um outro programa, para fazer o programa deles. E eu gostaria que vocês fizessem aí as suas considerações finais de forma bastante objetiva, não é, para que a gente encerrasse, não é, este programa de uma valia extraordinária, né, e partindo da compreensão de que, a princípio, não é, o sindicato não veio aqui para condenar o prefeito, o programa não está aqui para condenar o prefeito, o programa, e nós que fazemos o programa, reconhecemos coisas positivas e coisas boas na gestão, os membros da gestão. Os professores também, não é, reconhecem coisas boas também na área da educação, não é, que foi feita, que avançou, mas nessa questão aí não vem em absoluto avançando, não é? E obviamente os microfones estão abertos. Eu gostaria de ver um encontro da educação entre os professores, o prefeito, a secretária de educação, a secretária de finanças e o procurador do município para tratar dessa questão frente a frente, olho a olho, de forma democrática e transparente. É verdade. Até poderia as reuniões serem abertas. As reuniões de sindicato e prefeitura seriam abertas. Serem publicadas, né? Assim, filmadas, publicadas ao vivo. Afinal de contas, eles estão os servidores do município que trabalham para os munícipes e o prefeito que foi eleito pelos munícipes. E o dinheiro é do povo, é do né? povo. Do prefeito dava certo demais. Eu quero agradecer
ao Carlos, ao Moisés, ao João Bosco, ao amigo Caleb. Agradecer a parceria do professor João, agradecer aos professores que confiam no nosso trabalho enquanto comissão e dizer que sim, nós estamos abertos. Na verdade, nós estamos ansiosos para que esse problema se resolva, para que as aulas ela aconteça de forma completa. Veja que eu não sei nem a palavra, mas que tão ruim é um servidor ou um funcionário de qualquer fábrica, qualquer fabrico, qualquer oficina tá recebendo 15% a menos do que deveria receber, né? Então, assim, eu acho que nós estamos ansiosos em resolver esse problema. Agradeço mais uma vez e quando precisarem de mim, estou aqui aberto para vir ao programa. Agradecer aos amigos João, Carlos, Moisés, Caleb e dizer que sempre que for nos dado espaço de fala, nós estaremos, pode ser qualquer hora, em qualquer canto, até porque eu costumo dizer, quem está com a verdade não tem medo de discutir educação. Muito obrigado. E oxalá que as outras rádios que ainda não fez esse tipo de coisa que faça para ficar bem claro essa questão para a população, né? Que é uma questão importantíssima. Para mim aqui a gente já tratou de vários assuntos, mas o mais importante esse assunto e o assunto que nós tratamos com o companheiro Bruno Bezerra, que foi sobre a situação climática, né? E sobre a nossa morada terra. Então, próximo sábado estaremos aqui mais uma vez, se assim Deus nos permitir, e um forte abraço para você, Alan Clemente, para você, João, para todos os professores, um abraço também para o pessoal da educação que não pôde vir, um abraço para o prefeito, né? E um abraço para todos os ouvintes e seguidores do programa na rede social.